Capítulo 3. A oportunidade pode ser monopolizada? O autor ele faz essa pergunta aqui logo no início do capítulo 3. Então vamos lá. Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Sim, eu não sei como que vocês passaram aquele período em que eu brinco que é o dia em que a Terra parou. Eu não falo o nome da doença, eu não falo tudo aquilo que aconteceu, foco na saúde, foco no positivo, mas eu sei que vocês sabem do que eu estou falando no ano de 2020, o dia que a Terra parou. E muita gente se desesperou, muita gente foi à falência, muita gente perdeu o negócio, muita gente se colocou em situações financeiras complicadas. Bom dia, Juliana, bom dia para quem está chegando. E eu não sei se vocês acompanharam o quanto de gente ficou rica. Sim, o mundo parado, todo mundo, a maioria, adoecendo, o mundo num medo, num pânico generalizado, porque a gente não sabia o que a gente podia esperar pela frente. O mais comum foram empresas fecharem, filhos voltarem para a casa dos pais. O número de divórcios aumentou sobremaneira, mas com tudo isso, com toda essa turbulência que aconteceu, mesmo no período em que a Terra parou, muita gente ficou rica. Vocês já devem ter ouvido a expressão que em tempos de crise, o dinheiro ele apenas troca de mão. E nesse dia que a Terra parou, foi a prova em que sim, o dinheiro ele apenas trocou de mão. Para quem entrou em falência e para quem ficou milionário, e sim, tivemos nossos novos milionários, inclusive no Brasil, nesse período, houve o quê? A troca do dinheiro. Saiu da mão de quem estava aqui, estava bem e faliu, e foi para cá. E por que eu estou fazendo essa colocação? Quando o autor ele fala aqui que existem outras portas abertas, eu já começo com os meus famosos questionamentos. Vamos lá, gatilhos na consciência. Onde você está agora? O seu momento atual, financeiro, de trabalho, de empreendimento, de investimentos. Quantas portas estão abrindo e estão se fechando e você eventualmente não está enxergando as oportunidades? Por quê? Porque ou você está com a cabeça baixa, num estado emocional de tristeza, ou você não está com a cabeça erguida, olhando para o alto, e no momento que você faz esse movimento, você enxerga N possibilidades. Lembra? A onda, infinitas possibilidades. Então já fica aqui o primeiro questionamento. No lugar em que você está, o quanto de portas estão se abrindo ou que já se abriram e você não passou porque não enxergou? Tem muita gente que eu atendo e basta trocar o olhar de isso aqui não é ruim, isso aqui é uma nova oportunidade e dá um salto financeiro gigantesco. Mas por quê? Bastou olhar de uma forma diferente. Por isso que eu incorporei, não gosto muito dessa palavra, o arquétipo da afortunada, amanda a fortuna. Por quê? Porque quando eu passei a exercitar o meu olhar de que tudo tem uma nova forma para você enxergar e você procurar sempre o foco positivo, você enxerga essas oportunidades onde antes você não estava encontrando. Então fica aí uma dica. Olhe, erga a cabeça, olhe 360 graus, o tanto de oportunidade que está passando, e eu sei que está, porque se a vida é fluxo, se o universo ele é movimento e ele não para, as oportunidades também não param. E eu atendo muita gente que está desempregada, que sabe que vai ser mandada embora nos próximos meses, próximos dias, próximas semanas, e elas começam a já se preocupar. Entra, não vou dizer que é natural, mas é normal entrar naquele estado de ansiedade, naquela preocupação de como vai ser. E eu sempre brinco, você não é uma árvore.
tenha raízes firmes, mas você não é uma árvore, você não está aqui fincado naquele lugar que você não pode se movimentar. E tem uma frase que eu amo, que é: até um pé na bunda te põe para frente. Sabe? Imagina assim, dois bonequinhos. Deixa eu pegar meus assistentes aqui. Me dei conta que eu nunca fiz live com eles nunca apareceram. Tá aqui, ó. Essa é a Liebe. Oi! E esse aqui é o Liu Boff. Um dia eu conto a história de onde eu tirei esses nomes para dar para eles. Mas imagina aqui, ó. Vem pra cá. Uma frase que eu adoro: até um pé na bunda te põe pra frente. Imagina aqui, ó, os dois de frente, eu tô aqui, e aí vem uma pessoa e pum, me põe pra frente. Me deu um pé na bunda. Percebem? Olha esse movimento aqui, ó. Levei um pé na bunda. A pessoa da frente, ela não cai, ela vai pra frente. Percebem esse movimento? Aquela frase que eu adoro: até um pé na bunda te põe pra frente. E sim, porque quando a gente começa a entender que fechamentos, términos, são na verdade um recomeço, uma nova oportunidade, ok, fui mandada embora hoje, que pena de repente, mas puxa, que maravilha, porque agora eu vou para um novo emprego, eu vou para uma nova cidade, eu vou empreender. Percebem que é só fazer a mudança do olhar? A mesma situação, fiquei desempregada. Eu poderia entrar na entropia psíquica de ficar reclamando e chorando, me preocupando, num estado de ansiedade, mas opa, peraí, olha quanta oportunidade. Agora eu posso encontrar um trabalho mais perto de casa, agora eu posso finalmente empreender no que o meu coração ele chama. Percebem? Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com as necessidades coletivas e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza, ao invés de tentar nadar contra ela. Voltando para aquilo que eu estava falando do dia em que a Terra parou. Quantas pessoas entraram no digital, se reinventaram, encontraram uma nova profissão, encontraram o seu propósito exatamente nesse período de caos que a Terra inteira passou. Percebem? Oportunidades. E se estava todo mundo fechado em casa e a gente só tinha acesso à vida, ao outro, através de uma tela de celular, falando pelo WhatsApp, Zoom, Skype, essas empresas, elas faturaram milhões. Percebem? Era o que eu estava falando lá atrás. Teve gente que foi à falência, teve empresa que ficou milionário. E para onde elas foram? Seguindo a correnteza. A correnteza, ela é fluxo. Eu falei, acho que no capítulo 1, a vida é fluxo, a gente sabe disso, mas que quando a gente está indo no contrafluxo, contra a correnteza, a gente está fazendo uma força gigantesca para ir contra. É absurdamente mais fácil, absurdamente mais fluido nadar no sentido da correnteza. Colocar a vida em fluxo e seguir com ela. Porque quando a gente coloca a nossa vida em fluxo, a gente está em fase com o todo, e quando a gente está em fase com o todo, a gente entra no fluxo da vida e o universo inteiro conspira ao nosso favor. Não tem quem possa com a gente. Por quê? Porque a gente tem o universo inteiro batendo ali nas costas e vai que eu tô junto, vai que eu tô com você. Percebem? Sendo assim, os trabalhadores como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões.
não estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Eu tive e tenho ainda, porque estudar é diário para mim, inclusive finais de semana, feriados, noite, enfim. E uma das pessoas que eu considero que foi um grande mestre, um dos primeiros, e ele infelizmente não está mais entre nós, uma perda assim, era o Gasparetto, o Luiz Gasparetto. Eu estava falando dele esses dias num grupo. E eu me lembro que na época que eu comecei a estudar com ele, há muitos anos atrás, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E quando eu olho para trás, não só eu tenho gratidão, eu tenho reverência pela vida dele, eu não tenho tristeza, a morte faz parte, enfim. Mas sempre que eu me recordo dele, eu entro numa conversa mental com ele e eu falo, puxa, que pena que eu não te conheci naquela época, que eu não conheci você naquela época com a consciência que eu tenho hoje. Por quê? Porque ele falava aquela famosa, né, não dar pérolas aos porcos. Ele falava muita coisa que eu não tinha consciência na época, que a minha consciência, ela não conseguia alcançar. E das várias pérolas que ele falava, era uma que me doía muito, porque sim, eu já fui a vitimazinha, sim, eu já fui a coitadinha, sim, eu já fui a reclamona, a perseguida, aquela que a vida não ajuda. Tudo isso, gente, eu já fui. Eu passei por um processo de lapidação que é o mesmo que eu dou em mentoria. Na minha mentoria vai para a vida. E eu me lembro que na época ele soltava de tantas pérolas essa que eu vou falar agora. Você está onde você se põe. Eu vou repetir. Você está onde você se põe. Aí pensa, eu, a vitimazinha, a dodóizinha, ai isso, ai aquilo, nada tá bom, aquele caos que um dia já foi a minha mente. Eu lembro que era uma relação de, não vou dizer de amor e ódio, mas assim, eu tô te ouvindo, eu até gosto de estar aqui, porque eu tô sempre aqui, né, estudando, ouvindo você, mas eu não gosto do que você fala. Você não sabe quem sou eu, você não sabe o que eu passo. Olha o drama, gente. Sim, eu também fazia drama. Porque o que eu pensava? Eu olhava a minha vida do jeito que ela estava, que não estava legal, e me achando vítima das circunstâncias e situações, do todo, do universo, de tudo. Como assim sou eu que estou me colocando aqui? É a vida, é o todo, é o isso, é aquilo, é a sociedade, é o governo, entende? E quando eu passei a assumir autorresponsabilidade e entender que tudo é eletromagnetismo, o que eu emano volta para mim. E eu comecei a melhorar a qualidade do que eu dava para o mundo, do que eu emanava, e consequentemente isso me retornava, eu vi que sim. Só que aí ele já era falecido. E sim, hoje eu consigo entender o que ele falava, que cada um está onde se põe. A frase dele era exatamente isso, cada um está onde se põe. E sim, eu estava em toda aquela situação que eu já passei, porque eu me colocava naquelas situações, eu me colocava daquela forma. E eu brinco muito que a gente não é árvore, a gente tem raízes, tem que ter raízes, mas a gente tem duas perninhas. Então, se não tá legal aqui onde eu tô, eu posso perfeitamente sair e me locomover. Eu posso sair daqui que eu tô para ir para cá. Ai, Amanda, mas será que eu consigo? Ai, mas eu não posso. Ai, mas não sei o que. Ok. E aí, muitos de vocês começam a entrar nas historiazinhas que a mente conta e vocês começam a dar crédito para crença de incapacidade, crença de não merecimento, e tudo isso vai paralisando vocês. E se eu estou falando que vocês são autorresponsáveis, e como o Gasparetto falava, você está onde se põe, se você está aí, é porque você ainda está se mantendo aí. Você tem duas perninhas, você pode ir para lá, sim, acredite em você.
Você merece, todos nós somos capazes e merecedores do que há de melhor nessa vida. Só que se a gente não se patrocina a ponto de eu vou, mesmo com medo, mas eu vou e se jogar, eu falo muito isso para quem eu mentoro, se joga. A vida, ela é ação, tem que se jogar. Então, a partir do momento que você começa a se patrocinar, minha mentoria se chama Vai Pra Vida, você vai pra vida. Você pode sim fazer todas as mudanças necessárias para a sua vida para que ela flua. E se ela ainda não está fluindo, é porque tem coisa para ser feita.